Essa semana eu compartilhei nos meus stories um tweet sobre a Madonna, em que uma pessoa pegou uma imagem dela, ela obviamente já é uma pessoa idosa, ela estava pulando, enfim, estava performando no show, e meio que perguntavam o que estava acontecendo com a Madonna. E aí outra pessoa até respondeu, falando que ela estava envelhecendo, que isso é natural, que isso é lindo, e me surpreendeu inclusive porque quando eu compartilhei isso nos meus stories, as reações foram diversas. Alguns seguidores falaram que isso é natural do processo de envelhecer, que ela estava envelhecendo, na verdade, muito bem, e outros falaram que ela já estava muito artificial, que ela tinha realizado muitos procedimentos, e eu acho que tem algumas coisas que são interessantes da gente puxar essa discussão, principalmente no que diz respeito com relação à senescência e senilidade, que são os dois tópicos principais que eu vou querer conversar sobre isso com vocês agora. Se você não sabe quem eu sou, se você é novo nesse canal, meu nome é Daniel Espírito Santo, eu sou enfermeiro, administrador e criador da página Enfermagem.paliativa, e aqui nós sempre estamos conversando sobre cuidados paliativos, enfermagem, oncologia, gerontologia e temas afins, tá? A primeira coisa é que a gente precisa entender que o envelhecimento é um processo natural. Todos nós, a menos que a gente tenha algum evento agudo no momento, nós vamos envelhecer. Isso é natural, isso é, portanto, esperado, e isso envolve, é claro, alguns processos biológicos, algumas coisas são esperadas do envelhecimento. E a isso que é natural e que não necessariamente é patológico é o que nós vamos chamar de senescência. Isso é uma coisa que eu sempre digo para os meus alunos, porque às vezes eles ficam meio confusos sobre se isso cai numa prova, alguma coisa assim. É só você lembrar de adolescência, assim como a adolescência é uma fase da vida, a senescência também é uma fase que é proporcional ao envelhecimento e que é saudável, enfim. Alguns exemplos de senescência são o embranquecimento dos cabelos, o surgimento de rugas, são coisas que não são patológicas, mas que são esperadas com o processo de envelhecimento. Perda de massa muscular, curvatura postural, uma discreta alteração talvez na memória, são algumas coisas que são esperadas do processo de envelhecimento, o que já é diferente da senilidade, e muitas vezes as pessoas usam isso como sinônimos. A senilidade está associada com patologia. Então, por exemplo, quando a gente fala sobre quando o paciente, por ele ser idoso, ele tem uma demência, isso não é um exemplo de senescência, isso não é um exemplo de senilidade, isso na verdade é um exemplo de ageísmo. E, inclusive, eu sempre gosto de traçar esse paralelo, porque muitas das vezes a pessoa ela está sendo ageísta, quer dizer, ela está demonstrando de alguma maneira um preconceito com a população idosa, quando ela está confundindo algo que é natural do processo de envelhecimento com algo que é patológico. Então, automaticamente, para a pessoa ser idosa, ela sofre de doença XYZ. Por uma pessoa ser idosa, ela tem demência. Por uma pessoa ser idosa, ela tem, sei lá, hipertensão, ela tem diabetes. E não necessariamente. Todos esses são processos patológicos que fazem parte da senilidade, não da senescência. Inclusive, eu normalmente gosto sempre de colocar isso como se fosse uma balança, porque são conceitos que são muito tênues, são conceitos que não são tão distintos assim. Eu gosto de colocar numa balança porque é como se você estivesse vendo um processo de envelhecimento em que, ora, a senescência está na frente e, ora, talvez a senilidade esteja na frente. Enquanto que a senescência não é possível de ser evitada, a senilidade, óbvio que a gente vai sempre tentar evitar. A gente não vai entender que algumas doenças fazem parte do processo de envelhecimento. A gente sempre vai tentar tomar medidas que evitem esse processo adoecedor de acontecer. Então, o geriatra, o gerontólogo, ele lida sem grandes problemas com a senescência, são coisas que nós entendemos como naturais. Já a senilidade são coisas que a gente realmente tenta evitar ou tenta manejar de acordo. Um exemplo de senescência, de processo natural do envelhecimento, como eu já falei para vocês, perda de massa muscular. Um exemplo de patologia, sarcopenia. A mesma coisa quando a gente pensa nas alterações cognitivas. É esperado que um idoso, ou que qualquer pessoa, na verdade, vá ter uma discreta alteração de memória à medida que ela envelhece. Mas presta atenção no que eu estou falando, uma discreta alteração. Então a gente não pode fazer a confusão, por exemplo, de que se uma pessoa ela não tem uma discreta perda de memória, ela não lembra do que está acontecendo, ela não lembra de alguma coisa que aconteceu há algum tempo. Ah, mas também essa pessoa tem 70 anos, logo é Alzheimer, ela está com demência. Não, aí você só está sendo ageísta. Algumas alterações discretas de perda de memória são esperadas. Até eu tenho esse tipo de perda de memória, qualquer pessoa tem esse tipo de perda de memória. E aí vale, um bom gerontólogo, um bom geriatra vai fazer toda uma investigação para ver se aquilo é patológico, ou seja, se aquilo faz parte da senilidade, ou se aquilo é um processo esperado que está dentro de um padrão de conformidade. Isso, então faz parte da senescência.
Então, isso tudo vai precisar ser pesquisado, vai ser avaliado com muita cautela. Por isso que a gente não pode olhar um idoso e ele falar, eu tenho esquecido as coisas com frequência e está entrando com processo de demência. Não, isso daí vai ser muito bem pesquisado, vai ser muito bem estudado, o que me leva, inclusive, a outro ponto que eu sempre gosto de falar com vocês. Por que é errado a gente falar, e a gente ainda escuta alguns profissionais falando, na demência senil? Talvez até você já tenha escutado alguém falar sobre isso, ou já tenha falado sobre isso. Basicamente é errado porque a gente está pegando um bolo, a gente está pegando uma situação que é extremamente complexa, que são as síndromes demenciais, e quando eu falo de síndromes demenciais é importante ficar claro que existem vários tipos de demência. Você tem demência vascular, demência frontotemporal, demência de corpo de Lewy, demência de Alzheimer, você tem diversos tipos de demência, e nenhuma delas é senil. Então, não existe isso. Quando você vê um profissional falando sobre demência senil, você já sabe que aquele profissional não é geriatra, não estuda gerontologia ou não entende o processo de envelhecimento, porque na verdade ele está pegando um conjunto de doenças que são relativamente distintas entre si e está colocando no mesmo bolo, muitas das vezes sem nem a investigação adequada, o que é um problema, porque alguns tipos de demência a gente tem como retroceder a capacidade cognitiva daquele paciente. Então, por exemplo, se às vezes é uma demência vascular, enfim, alguma coisa desse tipo. Agora, se você vê um profissional falando simplesmente, aquele paciente é idoso, ele já tem uma demência senil, você já sabe que muito provavelmente esse profissional ele não investigou a fundo a demência desse paciente, o que, novamente, acaba sendo uma coisa muito problemática, porque alguns tipos de demência têm tratamentos muito distintos, tá bom? Então, só para deixar claro essa confusão que muitas pessoas fazem. E voltando até a questão agora da Madonna, outra coisa que eu coloquei na minha página foi justamente a questão do processo de envelhecimento e do poder aquisitivo, do dinheiro que as pessoas têm. E muitas pessoas falaram que isso não tem relação e tal. Lembra do que eu falei quando eu disse sobre a senescência e a senilidade serem uma balança. É óbvio que se você tem uma pessoa com poder aquisitivo maior, ela vai ter como dirimir os riscos da senilidade, de processos patológicos que têm relação com o envelhecimento. Ela vai ter como fazer o melhor preventivo, ela vai ter como fazer os melhores tratamentos. A gente sabe que, infelizmente, isso funciona dessa maneira. O que, obviamente, não significa que você não vai ter diversos profissionais de excelência dentro do SUS, dentro dos mais diversos cenários de cuidado. Mas é óbvio que o poder aquisitivo vai ser um diferencial no processo de envelhecimento. Se você pega um idoso que seja muito rico, que mora, sei lá, numa área nobre da cidade, que tem um poder aquisitivo altíssimo, você não pode falar que esse idoso está envelhecendo da mesma maneira que uma pessoa de uma população pobre, por exemplo. Isso é completamente desproporcional. Inclusive, existem alguns artigos que vão falar justamente sobre o efeito contrário, como a pobreza, a falta de recursos, muitas das vezes, acaba envelhecendo precocemente, ou seja, dispara diversos eventos de senilidade precocemente. Por isso que não é raro que você veja, às vezes, aquela pessoa trabalhadora que às vezes já tem 40, 50 anos, muito mais envelhecida do que uma pessoa que tem um poder aquisitivo alto, que tem às vezes 60, 70 anos. Então é óbvio que essa questão do poder aquisitivo é uma situação que precisa ser considerada quando a gente está falando do processo do envelhecimento. E ainda sobre o tópico da Madonna, acho que agora mais um momento até de bate-papo com vocês, isso também é uma coisa que a gente observa com muita frequência, até na própria mídia. A questão do envelhecimento, principalmente de atrizes ou de cantoras, enfim, por isso que eu acabei lembrando do caso da Madonna. Porque muitas das vezes o envelhecimento, principalmente na mulher, é muito discriminado. E lembrando, envelhecimento, como eu falei para vocês, é um processo natural. Senescência é um processo natural. Então, à medida que nós envelhecemos, nós vamos ter rugas, o cabelo vai embranquecer, o cabelo vai cair. São processos naturais e que não deveriam ser combatidos, porque esses processos são, novamente, naturais, não são processos patológicos. É claro que ninguém vai falar, eu sou idoso, então eu ter hipertensão é normal, deixa para lá. Não, você vai tentar regular a sua dieta, você vai procurar os melhores médicos para que aquilo não aconteça daquela maneira, para que aquilo possa, já que é evitável, seja de fato evitado. Mas quando a gente está observando alguns casos na mídia, isso não acontece. É muito comum que a gente veja realmente um preconceito, e isso daí tem diversos artigos que vão falar, inclusive sobre a falta de contratação de mulheres, principalmente mulheres mais velhas, por conta de, assim, a sociedade realmente invisibilizar essa população. O que novamente entra no que eu falei com vocês sobre o ageísmo. Ageísmo, etarismo, idadismo, enfim, chame como você achar melhor, são todos sinônimos. Que é justamente esse preconceito com a população idosa. Então, muito cuidado
quando você vê uma pessoa que simplesmente ela tem uma cara de idosa, digamos assim, ela tem o aspecto já da senescência, ela tem cabelo branco, ela tem a pele enrugada, ela anda encurvada, e você pensar que por ela ser idosa, ela passa por um processo patológico. Não passa. Inclusive, isso é uma discussão recorrente. Envelhecimento não é doença. Ser idoso não é uma doença.